A gente vai conversar um pouquinho sobre finanças e também sobre recuperação de crédito hoje. Hoje nós temos na mesa aqui o Júnior, o Gustavo e temos também o Caio. E eles vão falar quem são, as suas especialidades, e a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído aqui para você entender o que se trata da questão de investimento, recuperação de crédito, tá bom? Através das nossas perguntas que nós vamos fazer, e você também pode anotar a sua pergunta e fazer no final do nosso programa aqui, tá bom? Vamos conhecer primeiro o Júnior. Júnior, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, sou muito grato, né, por participar, agradeço a oportunidade. Me chamo Júnior, faço parte do time de assessoria da OT Investimentos, e aqui do meu lado o Gustavo. Bom dia a todos, como o Júnior disse, me chamo Gustavo, faço parte do time de assessoria, sou contratado ao OT Investimentos, vinculado ao banco BTG Pactual, e é um prazer estar aqui com vocês. Caião, se apresente aí, Caião, por favor, depois eu vou me apresentar também, que eu devia ter me apresentado primeiro, mas está tudo certo. Boa. Olá, bom dia. Prazer imenso estar aqui, né? Dividir mesa com vocês. Penso que vai ser uma conversa bem interativa, produtiva. Né? Hoje integro o time comercial do Grupo De Valor, né? Atuando, né, como diretor comercial. Então vai ser uma conversa bem bacana, tenho certeza. Bom, eu sou Anderson Amaral, costumo muito apresentar programas no Instagram, Facebook, e estou aqui para conduzir esse bate-papo, que é um bate-papo bem descontraído, tá, gente? A gente não vai trazer muitos termos técnicos, mas termos que você possa entender, mas falar de um assunto muito importante hoje, que é investimento. Investimento e também recuperação de crédito. Hoje, uma grande parte do Brasil está em débito. Tá? E a gente vai entender o porquê e também como você pode sair desse momento difícil da sua vida, que é ficar devendo, ficar com seu nome sujo. Então a gente vai trabalhar em cima disso hoje, certo, gente? Através das perguntas, o Caio vai lançar algumas perguntas para os meninos aqui e eles vão respondendo. E a partir das respostas, você pode também fazer sua pergunta através do Meet. Pode clicar ali, o Caio vai estar fazendo as perguntas para ele, a gente vai estar respondendo vocês dessa forma, tá bom? Vai lá, Caio, faz a primeira pergunta aí para os nossos parceiros e amigos aí. Então vamos lá. Na verdade é um tema delicado, mas necessário, né? Tem uma frase que a gente traz aí pro dia de hoje, é que a educação financeira não é mais luxo, né, Júnior? É sobrevivência. E falando em números, né, de inadimplência, hoje o Brasil, se existisse Olimpíadas e Copa do Mundo, com certeza o Brasil teria medalhas a cada mês. É recorde em cima de recorde, né? E trazendo um pouco em números da população. Sabe, o Brasil hoje é constituído por torno de 215 milhões de habitantes e 37%, 38% da população adulta hoje encontra-se inadimplente, né? Em torno de 76, 80 milhões de inadimplentes, é uma variável. E com a empresa, que é o nosso negócio, que é a recuperação B2B, também não foge disso. Tem mais de 64 milhões de PJs cadastrados, ativa, atuante, em torno de 24 milhões e de 24, 8 milhões são inadimplentes. Então, representa aí 34% de empresas ativas como inadimplente. Mas tem um motivo, tem algumas variáveis, né? Nem todos ficam devendo porque quer, né? Sim. Atribuída a fraude, né? A má-fé, algo nesse sentido. Tem uma explicação que um dos principais fatores é a educação financeira. Ô Caio, dentro desse número que tu passou pra gente aí, né, de inadimplência, mas hoje também, né, Júnior, existe bastante gente procurando investimentos também, né? São duas coisas que aumentaram bastante no Brasil, a inadimplência e o pessoal procurando por investimento, né? Exatamente. Infelizmente, né, no Brasil, hoje não existe a cultura da educação financeira. Quem quiser aprender a investir ou quiser ter mais disciplina, tem que buscar conhecimento. E com isso ela busca treinamentos, cursos na internet, porque hoje a educação ela não tem isso, né, no quadro de ensinamento, infelizmente. Hoje eu falo muito sobre isso, né? Isso devia ser ensinado na escola, né? Exato. A educação financeira tem que ser na escola, né? Outros países, como os Estados Unidos, eles já ensinam desde criança, né? Criança de 6 a 7 anos já sabe o que é uma bolsa de valores. Olha só que interessante. Exatamente. Que legal. O Brasil em si, ele é um país rico, né? Não entrando no mérito político, porque não é algo atual, é crônico, né? Sim. Mas o Brasil em si eles não entendem como interessante ensinar, ter educação financeira nas escolas, porque o Brasil é movimentado hoje, né? O brasileiro em si não acompanha a inflação, dólar, Selic,
Se eu vou comprar um carro, se a parcela cabe no salário, tá tudo certo, né? Sim. E às vezes no financiamento, às vezes não sempre, né? Pago 3, 4 carros, né? Com certeza. E justamente o Brasil, um dos grandes fatores da inadimplência é isso, é não ter educação financeira nas escolas. Não ter essa base, né? E querendo ou não, essa educação financeira interfere também em quem quer investir. Daí fica difícil, né, você investir estando devendo. Mas tem um número bem interessante, né, Gustavo, que na Europa lá tem uma porcentagem bem boa de pessoas que investem, ainda não é um número muito alto, mas nos Estados Unidos já é um montante bem grande que investe na bolsa, faz investimentos, né? Sim, com certeza. Lá é muito mais fácil tu encontrar alguém na rua que conhece bolsa de valores, conhece ações e tem essa cultura de aportes mensais que faz todo sentido para o brasileiro. Porque se a gente pode pagar uma parcela de um carro, por que a gente não pode ir ali investir na bolsa, colocar algo que faz sentido para o nosso futuro? Entendeu? E muito do que o Caio falou ali, que hoje as pessoas não se importam ali, se vai lá na frente, lá na frente eu meio que me vire, né? Vou cabendo no bolso essa parcela desse veículo, eu vou fazer. E isso é um fato porque a gente vê hoje uma taxa Selic muito alta, né? Sim. Porque a taxa Selic ela reflete a inflação, então para segurar a inflação a taxa Selic ela acaba subindo, então a gente tem uma taxa Selic nas máximas, 15% ao ano, já faz mais de 20 anos que não tem uma taxa Selic assim, se eu não me engano, tá? E a inflação ela continua alta, ou seja, mesmo com o poder de crédito muito ruim, as pessoas não conseguindo crédito, tendo dificuldades para conseguir comprar as coisas, elas ainda estão comprando, ainda estão consumindo, porque a inflação ela continua alta. Tanto casando com isso, né, Júnior? A gente tem um investimento que a gente gosta muito lá, que a gente está colocando bastante na carteira dos clientes, que é o IPCA+. O IPCA+, ele sempre vai pagar a inflação ajustada do mês, mais uma taxa básica, mais uma taxa fixa, que é relacionada ali à taxa básica de juros do Brasil, que hoje está 15%. Então, é um investimento que está muito bom, porque a inflação está alta e a taxa de juros também está alta. Para quem não sabe, né, gente, a taxa Selic aumentando, para quem investe, é bom. Porque querendo ou não, você acaba fazendo mais dinheiro, né? É ruim para comprar, mas para investir é bom. É isso que você tem que entender. Muita gente não sabe para que serve a taxa Selic, mas ela o pessoal fala, aumentou a taxa Selic. O que tem a ver com a taxa Selic? Você tem tudo a ver com a taxa Selic. A Selic, ela faz todo o trabalho financeiro de um país em cima da taxa Selic. Então, o pessoal não entende isso. Então, é importante você estudar isso. Essa parte de IPCA, CDI, CDB, né? São muitas siglas que a gente acaba não entendendo. E é bom você estudar para entender, porque, querendo ou não, você entrando, conhecendo, investindo, você vai aumentar seu patrimônio, vai aumentar sua chance até de fazer um dinheiro legal para poder quitar uma dívida que você tem. Exato. Dentro do CPF, né? Mas falando de empresas, Caio, hoje, de PJ, né? Eu acho que isso é uma grande bola de neve, porque quando o CPF está endividado, o CNPJ acaba ficando também, porque a pessoa compra, acaba não pagando e isso vira uma bola de neve, né? Boa. Na verdade, a Devalor ela foi constituída e cresceu nessa análise, né? Hoje existe tipo de devedores. Até participamos de um evento semana passada e abordamos esse tema, né? Tem devedores ocasionais, né? Devedores desorganizados e devedores profissionais, né? Então, hoje o que mais se enquadra no Brasil, a maior variável, está no desorganizado. Está desorganizado, porque assim, atrás de um contas a pagar ou atrás de um contas a receber na relação PJ, né, no B2B, tem uma pessoa física, não tem jeito. Então, essa pessoa física tem um padrão de comportamento. E tudo ela gira em torno da educação financeira. Né? Até a pergunta que eu deixo aqui pro Júnior e pro Gustavo, né? Falando de Sul, né? Estamos em pleno emprego, né? E tem alguma opinião, algum conceito, um motivo? Mesmo em pleno emprego, as pessoas trabalhando, tendo seu salário, o que leva hoje as pessoas não investirem? Se é só conhecimento, prioridade talvez, né? O que vocês escutam lá na OAT, né? Que tipo de pessoa busca, enfim, algo mais relacionado ao dia a dia de vocês? Muito do que a gente já falou aqui são dois fatores mais importantes. A cultura de consumismo, ou seja, nenhum quer ficar para trás. Então, assim, a pessoa ali, meu primo comprou um iPhone 15 e eu tô com o iPhone 10 ainda. Vou precisar comprar, porque senão vão achar que eu não tô bem. Tô postando lá no meu Instagram que eu tô trabalhando dessa forma e a pessoa tem que achar que eu tô bem, né? Que eu tô ganhando bem. Então, essa cultura de consumismo gera o famoso dublê de rico.
O cara anda de Porsche 2008, mas não tem nem dinheiro para colocar gasolina. Sim. Entendeu? O cara tem um iPhone 15, mas não tem R$1 no banco. E isso reflete muito, né? As pessoas têm dinheiro para comprar, as pessoas estão empregadas. Mas e se amanhã acontecer alguma coisa, né? Se você ficar... se você não poder trabalhar amanhã por alguma doença, alguma coisa, o que vai ser de você? Vai ficar dependendo do INSS? A gente sabe que essa conta não fecha. Né? O INSS ou lá a aposentadoria ela não vai fechar, uma hora isso vai acabar. Então, acho que a gente não pode depender disso. E um outro fator muito importante é a educação financeira que falta nas escolas. Isso é para ontem, já deveria ter faz muito tempo já. Ô, Júnior, deixa eu fazer uma pergunta não, uma análise, né, cara? No meu ponto de vista, a questão de investimento, sabe, que eu comecei a investir, não há muito tempo, mas a gente acaba estudando, vendo qual é a melhor forma, e investir é a melhor forma de se fazer dinheiro, uma renda passiva e tal, né? Cara, o medo, eu acho que o medo é a maior trava das pessoas para não investir. Eu acho que o medo é uma coisa assim que, pô, eu não vou perder meu dinheiro investindo, eu não vou perder meu dinheiro colocando lá, os caras vão roubar meu dinheiro. Acho que o pessoal tem muito medo disso, sabe? Eu acho que é uma coisa mais importante, que eu tinha muito medo, eu falo por mim, eu tinha muito medo de colocar o dinheiro na mão de alguém para ele investir. Como a gente já aprendeu, né? Eu digo assim, a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. Eu já aprendi de várias formas. Então, assim, acho que esse medo leva as pessoas a não investirem. Seja de qualquer forma, seja no consórcio, seja na bolsa de valores, seja, enfim, em qualquer... Como que a pessoa faz para perder esse medo? Eu sei que vocês têm uma consultoria, eu acho que a melhor forma é aprender com vocês, ou colocá-la com vocês, entender como é que funciona lá a questão de eu sou o Anderson, quero lá investir na OT. Como é que funciona? Antes de passar a bola pro Júnior, já complementar aqui o Andy, eu vi uma resposta uma vez, onde me fez procurar estudar mais, claro, não sou especialista igual esses dois que estão na mesa. Sim. Mas assim, quando fala em Selic, né? Selic e é meio que efeito manada, né? Fala, pô, Selic subiu e todo mundo sai criticando, tá ruim, e acha culpados. Só que assim, quando pergunta, pô, a taxa Selic ela cresceu, aumentou. Ela é boa ou ela é ruim? Aí a resposta que eu tive, depende, que lado tu tá? Sim, justamente, é bem isso. Investindo ou pegando empréstimo, então esse é um ponto. E sobre a questão do medo, faz total sentido que existe perfil, né, voltando a perfil comportamental, que é perfil ousado e o conservador. Né? Se a gente fala de pessoas de mais idade que tempo atrás tiveram problemas na poupança, né, com o governo, reteve e tal, esse é um ponto, é uma variável. O segundo ponto é inúmeras fraudes que tem no país, então perdeu o dinheiro. Né? E os mais novos, vendo que eu vejo e escuto, é assim, vou iniciar, que tem aquela mente de iniciar com muito, né? E às vezes o valor de uma pizza, 2 pizzas no mês ali, tu consegue já, de grão em grão, conseguindo aplicar e investir, começando no pouco, né? Então o brasileiro tem o brasileiro, o mundo talvez tenha essa mania do imediatismo, né? De falar em investimento, não, para investir eu preciso partir de uma herança de 10 mil, 50 mil, 100 mil. Primeiro é trocar a cultura, né? Exato. Independente se vai investir 10 ou R$1.000 por mês, troca essa cultura, investe 10. A gente estava em off, né? Conversando sobre isso até, né? Todo mundo quer ter 1 milhão na conta, mas ninguém começa com R$1, né? Bota R$1, bota 2, bota 10, no outro mês bota 100, porque é o que acontece, quando você começa a investir, a tua mentalidade muda, né? Tem que ter um começo. Então você colocou lá R$10, tá lá, você não vai mexer naquele dinheiro. Aí você, no outro mês, sobrou uns 50 aqui. Vou gastar um 20 aqui, comer uma pizza, alguma coisa, e 30 vou colocar lá. Entende? Tudo tem que ter um começo, gente. Então, você quer ter 1 milhão, você não vai começar com 200, 300 mil. Tem gente que consegue, é claro, né? Empresários e tal. Mas começa com R$2, R$2, R$10, vai aumentando, que daí você vai criar uma cultura dentro da tua própria mentalidade e você vai conseguir. Mas a questão do medo lá, que eu vou passar para vocês agora, explicar como é que funciona lá a assessoria de vocês. Então, em relação ao medo, ele vem pela falta de conhecimento e o planejamento. Então, é muito importante que a pessoa ela busque um pouco de conhecimento ou que ela confie em um profissional, que seja credenciado e certificado, né? E em alguma instituição financeira, banco, corretora, que seja também credenciada a Bolsa de Valores, que é a nossa B3. Isso é muito importante. Confiar cegamente nos gurus que a gente vê aí pelo YouTube, que dão recomendações de exchange e corretoras do exterior, que nem tem credenciamento, então pode vir dar problema futuramente, e onde, como o Caio falou, né, às vezes a fraude, né, muitas pessoas confiam, principalmente em criptomoedas, não que é um produto ruim,
mas que existe muitas pessoas causando, né, prejuízos com fraudes e golpes com esses produtos. Então, aí aumenta mais ainda o medo, né? Então, a pessoa buscar conhecimento, buscar um profissional sério, né, certificado, credenciado, né, a uma instituição, Sim. ele está ali, ele vai estar mais seguro, né, vamos dizer assim. Sim, sim. Legal, deixa eu, antes de emendar a segunda pergunta, o que o pessoal comenta muito e que escuta, assim, né, sobre reserva, né? É ideal ter no momento porque é comum da população brasileira, né, espera aquele tempo de registro para poder pegar o seguro-desemprego e acaba não focando ou se planejando no tocante à reserva de emergência, né? As pessoas que procuram hoje a OT têm esse problema, esse fator ou não? E se realmente é fundamental pensar só em investir sem reserva ou com reserva antes e depois investir? Então, a montagem e o portfólio de investimentos, a gente obrigatoriamente deixar uma parte ali como reserva de emergência. Um investidor ali, principalmente o iniciante, ele não pode já de cara aplicando tudo em renda variável de alguma ação que ele ouviu falar e pronto. Pois essa ação ela pode cair 10%, às vezes 15%, 20% no curto prazo. Então, para uma reserva de emergência não é legal. E hoje nós temos excelentes produtos para deixar uma reserva de emergência que possui liquidez, possui segurança e possui uma rentabilidade boa justamente pela taxa Selic, né? Com a Selic alta, os produtos de renda fixa ficam mais atrativos e afasta um pouco o pessoal da renda variável. Só que aí, pela falta de conhecimento, vem o efeito oposto, né? Que as pessoas elas buscam a bolsa de valores quando está tudo nas máximas, né? E é o oposto. Então, no cenário de pânico, no cenário ali de queda, quando a gente diz que as ações estão baratas, que é o momento que gera oportunidade, porque o objetivo é comprar barato. Sim. Tu não quer comprar uma ação cara. Então, numa taxa de juros alta, o pessoal migra da renda variável, vai para a renda fixa e o crédito também ele fica mais caro para as empresas. Aí onde também vem a parte da inadimplência, que uma coisa, né, casa com a outra. Legal. Renan, deixa eu... Vou emendar 2 perguntas. Não precisa entrar no termo técnico, né? Mas para conceituar e distinguir, embora seja meio que lógico, mas renda fixa e a variável. Né? E quem não tem conhecimento começa por onde? E outro lance, falando aqui que quase 40% da população adulta no país está em dívidas, né? Por algum fator. Ele pode começar a investir? Vai depender do tipo de dívida. Se for uma dívida inteligente, que daí depois o Gustavo ele pode aprofundar mais nessa parte, vale a pena sim. Mesmo se for uma dívida inteligente que traga retorno, que traga uma renda passiva para ele, não tem problema nenhum. Acho que nesse cenário aí o primeiro passo é entender qual que é essa dívida. Entendeu? Se essa dívida, qual que é o custo dessa dívida? Se os juros dela é muito alto e não tem nenhum investimento no mercado que vai poder suprir esses juros, o melhor investimento é quitar essa dívida, entendeu? Aí você pode também até trocar a dívida. Hoje existe consórcio sem juros, né? Taxa de administração muito baixa, onde você pode, talvez, se conseguir conciliar uma parcela, trocar um financiamento que você pegou com juros abusivos por um consórcio, onde você vai ter um juro mais uma baixo, dívida né? boa ali. É praticamente um investimento. Na verdade, é um investimento. Você diz usar o consórcio para quitação de um produto Quitação e de um financiamento. Entendi. Mas também funciona de outras formas, como investimento. Você pode comprar um consórcio ali para vender a cota com ágio, pode comprar um consórcio para comprar o imóvel e colocar alugar. Com o valor do aluguel, você pode pagar esse consórcio. Então, mas na questão de dívida, acho que primeiro de tudo é realmente entender que você está endividado, não ter esse medo, acontece, muitas vezes não é culpa sua, é por uma falta de educação financeira, que 40% dos brasileiros não teve, né, Caio? Então, entende que você está endividado, aceita isso e analisa os fatores. Essa dívida, ela tem um juros muito alto, não tem nenhum investimento no mercado que pode superar ela, então o melhor investimento primeiro é quitar essa dívida. Caso contrário, aí faça uma análise de o que você pode fazer para ter um melhor lucro ali. Se você tiver um investimento que paga mais do que essa dívida gera de juros, é melhor você investir, o que sobrar você vai pagando e mantém essa parcela ali. Mas a orientação, é com um especialista em planejamento, né? Exatamente. Ô, Caio, mas voltando ali, a principal ponto da pergunta a gente sempre vai recomendar que o cliente ele quite as suas dívidas. Se for uma dívida ruim, né? Daí no caso. Sim. Então ele quita a sua dívida e depois ele pensa em começar a investir. Para criar ali até o hábito de poupar ali uma parte, né, todo mês, né?
É que existe a dívida de consumo, que é o que mais os brasileiros usam, né? Exato. Que é a dívida de consumo, e tem a dívida de alavancagem, né? Exato. Você pode Boa. pegar, fazer uma dívida para poder investir, para pagar aquela conta. O que Exato. seria isso? Pega um dinheiro emprestado, você trabalha com aquele dinheiro, vendendo algum produto, né? Fazendo alguma coisa, paga o que você está devendo e ainda paga o seu empréstimo. Existem dois tipos de dívida, né? O pessoal às vezes não entende. Sim. O pessoal só quer aquela dívida de consumo, que é o que é. Que ele falou, comprar um celular. Ah, o cara tá andando com um carro melhor, tem que comprar um carro melhor mesmo, não conseguindo pagar muitas vezes. Né? Ah, tem que mudar para uma casa melhor porque alguém se mudou, né? Por aparência. Então isso aí é muito, muito importante você aprender que existe a dívida alavancagem. Você pode fazer uma dívida para fazer mais dinheiro para quitar tudo isso, né? Mas tem que ter o controle, tem que ter educação, tem que saber como trabalhar com isso. Tem uma pergunta aqui bem interessante para vocês. Até entrando nesse assunto que a gente estava conversando, né? Você acredita que está endividado? Quem está endividado começa a investir ou paga a primeira dívida? Dentro daquilo que a gente vem conversando, né? Ele quita a dívida, investe. Eu acho que isso isso é muito importante trazer esse tema assim para a gente poder entender, né? Ou pode de repente fazer os dois, pagar um pouquinho, investir um pouquinho. O que vocês aconselham assim nessa? Se for o tipo de dívida que a gente chama, né, de alavancagem patrimonial, quando o cliente ele adquire uma carta de consórcio para um imóvel e ele aluga esse imóvel e paga a carta e ainda sobra, aí a gente vai recomendar que ele continue alavancado. Sim. Que é investimento, vai ter a valorização do imóvel, o valor do aluguel geralmente vai ficar mais alto do que a própria parcela. Então, o restante ali que sobra ainda ele pode reinvestir no mercado financeiro até. Boa. Falando em dívida de alavancagem, hoje temos opções ou somente o consórcio? Imóveis de leilão é uma dívida de alavancagem. Aí, se a gente for falar de empresas, né, vocês devem saber bem que empréstimos ali para aumentar um setor na empresa ou comprar mais galpões, enfim, dependendo do segmento da empresa. Mas, assim, qualquer dívida que você pegar para investir no seu negócio é uma dívida de alavancagem, uma dívida boa. Claro que a gente sempre tem que olhar os juros e encontrar a melhor opção. Tem anos aí que o financiamento, tem gente que compra imóvel com financiamento para vender mais caro. Compra terreno com financiamento, constrói e vende mais caro. Hoje em dia, muita construtora vem pra gente, né, no consórcio, procurar o consórcio porque o financiamento está muito caro, aí não vale a pena. Mas qualquer dívida que você fizer para investimento, com lá no futuro você vai ter um capital, vai ter um retorno, é uma dívida boa, uma dívida de alavancagem. Lembrando que o consórcio, tá, gente, não é... Geralmente, quem é empresário e faz esse tipo de consórcio, ele dá lança para pegar o dinheiro logo para poder trabalhar. É diferente daquele que faz investimento um pouquinho todo mês, vai lá pagando todo mês, esquece aquilo lá, bota esse dinheiro, vai pagando as parcelas. Quando for contemplado no sorteio, de repente, né? Que eu acho bem interessante, né? É uma forma de investimento, né? Sim. Porque não, o consórcio é uma forma de investimento. Você vai pagando todo mês, recebe a carta lá, aí você resolve. Você pode vender essa carta, você pode adquirir, como ele falou, para comprar um apartamento, um terreno, alguma coisa assim. E uma coisa que eu acho bem interessante é a parte de leilão, né, cara? 15% da população compra leilão só. Né? São mais de 85% de pessoas que não têm acesso, não sabem como funciona. E, cara, para alavancar isso aí, às vezes num ano tu pode fazer rapidinho aí 400, 500 mil rapidinho, tá? Procure vocês dentro de uma pessoa que tem... Vamos supor assim, tá? Vamos fazer um bate-papo assim. Uma pessoa tem 150 mil. 150 mil lá de uma herança, ou sei lá, que ela acabou juntando. Existem imóveis no Brasil que ele consegue comprar para alavancar? Existe sim. Inclusive, a gente está com algumas opções até aqui no estado de Santa Catarina, no Paraná e São Paulo, de imóveis de 300 mil com 50%. E ele está no modelo de judicial, não é o extrajudicial. O extrajudicial ele é um pouquinho mais complicado. Explica melhor isso aí, Júnior. O que é? O pessoal entender judicial, extrajudicial, dá de explicar? O extrajudicial ele vai ter ali alguns problemas com o inquilino, às vezes morando no imóvel. Sim. Altas dívidas de condomínio, que daí o cliente ele vai arrematar, ele vai ter que pagar essa dívida. O judicial ele é mais simplificado. E a gente sempre recomenda o cliente fazer isso juntamente com um profissional que é um advogado, especialista na parte de leilão. Hoje em dia, se tu abrir o site da Caixa lá, ou pesquisar por leilões de imóveis, tu vai achar vários sites de arremates. Só que o cliente fazer sozinho, às vezes ele pode pagar até mais caro. Sim. É capaz de perder dinheiro, não. Aprender de uma forma mais ruim, vamos dizer assim, né? Justamente essa questão da dívida que o advogado ele vai fazer, ele vai passar um pente fino, né, no imóvel. Ele vai ver se o imóvel está ocupado, ele vai ver se tem dívida. Então, às vezes o cliente ele acha que está pagando barato, mas tem um monte de dívida lá que tem que acordar ainda. Então,
não faz sentido, entendeu? Imóveis de leilão é o Bitcoin do mercado imobiliário, né? Ao mesmo tempo que tu pode ganhar muito dinheiro, tu pode perder muito dinheiro. Então tem que ter uma assessoria ali também. Comprando da forma errada, você acaba perdendo dinheiro. Exatamente. Agora imagina só, né, Caio? Um imóvel de 300 mil, você pagando 150 mil, você vai pagar, você quita ele ali na hora, até de uma forma de consórcio, né? Pega uma carta lá, compra, imagina. Aí você compra por 150 mil, aí vende por 300 mil. Você fez 150 mil num curto período. E vai repetindo a operação. Vai repetindo a operação. E acontece bastante, gente, tá? dentro de 3, 4 anos, aí você faz 1 milhão tranquilo, né? Querendo, sabendo trabalhar, claro, né? Indo na pessoa certa, né? Consultando vocês para saber qual é o melhor e tal. Porque querendo ou não, às vezes você pega o imóvel não tá 100%. Você gasta mais um 10 ali para consertar, um 20, entendeu? Então é isso que você tem que... Pegando a assessoria certa, com certeza você faz uma alavancagem aí também não rápida colocar e... todo o capital em imóveis de leilão, né? Então, também não, essa parte também é importante, diversificação, né? Aí entra a educação financeira novamente, diversifica ali para não... Até porque o imóvel ele também não tem tanta liquidez, né? No litoral norte aqui do estado de Santa Catarina, a gente chama que esse tipo de produto, né, esse investimento, ele tem alta liquidez. Então, você adquirindo um imóvel hoje, em menos de 6 meses, você já consegue vender. Sim. Diferente de algumas cidades, né, que às vezes mais afastados, não são interessantes e podem levar 1, 2, às vezes até mais tempo para poder vender. Sim. Aí, com isso, daí o cliente acaba tendo que reduzir o valor. Então, teria que... Tem que ser tudo avaliado antes. Tem um número interessante, tu comentou ali, se eu tenho 150 mil, né? Por onde começo? O que nós identificamos lá na Devalor, né? Quando a gente comenta perfil de devedor ocasional, desorganizado e profissional, o que acontece muito, a pessoa física brasileira ou recebe uma rescisão ou de trabalho, uma rescisão trabalhista, ou uma herança, e tá cansado de ser CLT e falar, vou empreender, vou abrir o meu negócio. Sim. E ele acaba confundindo, ele não tendo essa aptidão, né, para empreender, né? E acaba comprando abre sua conveniência, ou mercado, né, enfim, sua conveniência, né? Açougue, lojas, roupas, enfim. E acaba não acompanhando o mercado como um todo. Ele vai lá, compra da indústria ou distribuidor R$1.000 em produto e coloca na gôndola e consigo vender por 1.100, né? E comemora achando que tem R$100 de lucro líquido, né? Mas acaba esquecendo de aluguel, ICMS, INSS, dos impostos, né? Do próprio funcionário. Sim. Então não tem essa habilidade. E um número importante dos últimos anos, que entre 1 a 5 anos, se for avaliar... Passando de 5 anos, 20% das empresas só sobrevivem, né? E um dos grandes fatores é a educação financeira. A pessoa não sabe lidar com o dinheiro, né? E outra variável, né? O Brasil também é recordista, né? Em síndromes, né? Burnout, depressão, ansiedade. E um grande fator tanto dessa questão de doenças quanto a questão de divórcio, né? A família sendo destruídas por infidelidade financeira. Sim. A educação financeira está voltado para grande parte de tudo que acontece no país. Seja doença, seja empresas fechando, divórcios. A gente costuma dizer lá na UT, dinheiro não vai solucionar todos os seus problemas, mas a falta dele com certeza vai trazer muitos. É verdade. Boa. Pode repetir? Boa. Dinheiro não vai solucionar todos os seus problemas, mas a falta dele com certeza vai trazer problema de relacionamento, problema familiar, conforto realmente. Então, assim, um princípio ali que a gente tem que resolver o quanto antes. E educação financeira é a chave disso. Ô, Caio, na Devalor, eu vejo que vocês lá têm um atendimento muito humanizado, né? É que o que acontece? Muitas empresas, devido a muitas empresas ter aquela cobrança chata, aquela coisa, né, que persistente e tal, e a gente sabe que é assim, né? Lá é bem diferente, vocês querem mesmo que a pessoa recupere o crédito para poder continuar progredindo dentro da empresa dela, dentro dos negócios dela. Sim. Como é que funciona esse atendimento humanizado lá? Como é que vocês conseguem atrair essas pessoas? Porque geralmente quando alguém liga, né, que está devendo, a pessoa já é uma coisa bem repulsiva, a pessoa não quer. Qual é a grande chave lá da Devalor nessa questão? Legal. Então, como nós crescemos e entramos no mercado, foi justamente entender, não só de padrão do inadimplente, de perfil, né, e comportamento de devedor, mas também ouvir o credor, o fornecedor.
E uma das palavras que veio à mesa de vários fornecedores é retenção. Acho que é a principal, né? Justamente por estabilidade do país, né? Política, economicamente falando, né? Então, a ideia deles, embora muitas vezes lá no contas receber aflora o sentimento de, talvez, de ira, raiva do devedor, mas a gente sempre zela por empatia. Não cobrar e recuperar a qualquer custo, porque senão o devedor cansa e vai falar, não, beleza, eu vou pagar, mas também não compro mais de ti, eu vou comprar do concorrente. Então, volta no lance da retenção. A ideia é recuperar e com empatia. A retenção é para continuar comprando, continuar cliente. Exatamente. A gente foca muito nesse relacionamento credor e devedor. Então, nós usamos de estratégias diferentes, de forma customizada e específica, e bem nos pormenores mesmo, atender tipo de devedor. O direito fala isso, né? Falou em tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Então, o lance do atendimento, da cobrança humanizada, hoje é um fator totalmente diferente do que a gente escuta no mercado. Aquela cobrança agressiva, né? Abusada, chato. Então, a ideia é entender, né? Até a pergunta, né? Quem nunca entrou no hall de devedor, né? Então, a ideia é entender o que originou esse inadimplemento, o que levou ele a ficar inadimplente, e aí, com base nisso, criar uma estratégia e levar uma solução para o devedor, honrar não só com compromisso naquele momento, mas também levar consciência para que não seja renitente, né? Não volte à mesa de inadimplente novamente e volte para a cadeia comercial, que é onde ele tem que estar, comprando. Porque eu acho que uma grande porcentagem das pessoas que estão devendo, elas não querem estar devendo, né? Acho que é a maior porcentagem, né, Caio? Ou não? Eu não sei número assim. Exato, não querem. Que é esse desorganizado, né? Tem um ocasional, que muitas vezes é simples de resolver, que é um boleto no spam, uma avaria na mercadoria, né? O desorganizado, que é onde se encaixa nisso que a gente estava falando. E o profissional. Mas entre profissional e desorganizado e ocasional, a maior fatia está nesses caras que que abriram seu negócio, visando lucro, visando liberdade financeira, mas por algum fator de conhecimento, né, que é o principal, se tornar inadimplentes, mas não proposital. Vocês têm planos lá de recuperação, Caio? Assim, tipo assim, que a pessoa que... Porque assim, às vezes a pessoa quer pagar, né? Ela quer pagar, mas ela não consegue o montante para pagar. Existe algum plano que vocês fazem com o cliente? É importante falar sobre isso aí. Tem, eu vou falar de forma sucinta que tem. Isso, por favor. Eu posso destrinchar, eu não sei se tem é muita coisa, vai 2 horas de... Não, mas tem conceito, sim, tem planejamentos, estratégias para tipo de devedor e é bem similar, né, guardado as proporções, óbvio, porque quando a pessoa procura a OT ali para investir e buscar algo relacionado à educação financeira, né, do nosso lado também é a mesma coisa, porque uma coisa leva a outra, né. Sim. Se a gente auxilia ele na inadimplência, ele fica feliz, satisfeito, né? Consegue organizar caixa financeiro e busca depois investir. Tá ligado uma coisa na outra, né? Trabalho consultivo, né, Caio? Exato. Consultivo, esse é o termo. Tem uma colocação bem interessante aqui, que fala sobre as empresas ensinarem seus funcionários a controlar o seu dinheiro. Isso é muito importante, cara, porque é o seguinte, às vezes a empresa, ela tem um controle financeiro legal, e funcionários dentro da empresa não têm o controle, ou seja, os funcionários da empresa ficam devendo e a empresa é sólida, né? Eu acho que é muito importante, gente, até passar para as pessoas que estão nos assistindo aí, que tem empresários, passa esse controle para eles, ensine eles a trabalhar com o dinheiro, para poder investir, para poder sair da dívida, porque o que acontece? Uma forma muito fácil de sair da dívida, né? Falando em miúdos, né? Fecha a torneira e abre outra, né? Que fecha a torneira do gasto e abre a torneira de ganho. Porque hoje no Brasil a pessoa trabalha em um emprego, né? Não dá conta de pagar as contas, chega às 6 horas da tarde e já quer ir para casa descansar. Ou se você está devendo, cara, faz um serviço extra. Vai lá, faz um garçom, lava um carro, faz um docinho em casa para vender, sei lá, inventa alguma coisa. O Brasil hoje está muito nessa, né? E tem muita gente fazendo isso, eu acredito, né? Porque assim, às vezes a pessoa, eu não tenho dinheiro para investir. Show de bola. Por quê? Porque o meu trabalho não dá. Faz um trabalho extra e esse dinheiro extra você investe. Eu acho que isso é uma prática muito legal de poder investir. Porque dentro dos meus estudos eu fiz alguns cálculos aí, se o pai da criança começar a fazer um investimento desde pequeno, colocando 100, 200, a gente estava conversando muito sobre isso, né? 100 ou 200, e com 20 anos a criança está milionária, cara, porque ou não é verdade? Eu coloco 200, 300, aí a criança começa a trabalhar de repente no jovem aprendiz. Não, daqui o teu dinheiro vamos colocar tudo em investimento. Pô, cara, em pouco tempo, querendo ou não, porque é juro sobre juro, aí a taxa Selic lá nos ares, né?
a criança, em pouco tempo, logo 20, 25 anos, ela vai estar milionária. Uma coisa que eu quero falar também para os nossos ouvintes aqui, a questão da liquidez. A gente fala sobre liquidez, né? Quando lá no começo, quando eu comecei a estudar, cara, o pessoal fala sobre liquidez, diz, pô, o que é essa raio de liquidez, cara? Só o pessoal entender, liquidez, gente, é quando você tem acesso ao dinheiro, tá? Isso por exemplo, você faz uma poupança, né? Você quer pegar o dinheiro, você vai lá e pega, né? Então, isso é liquidez, né? Uma forma de investir. O que vocês acham da pessoa fazer um servicinho extra para investir? Dá de fazer isso? Realmente, pouco tempo dá de ter um dinheiro legal? Com certeza. Ele vai começar ali, né? Fazendo uma renda extra, isso ali vai se tornando um hábito e com isso vem novas ideias e o empreendedorismo, né? De repente, às vezes, onde ele estava, às vezes o salário limitado acaba... às vezes ele até tem vontade de melhorar o planejamento e a educação financeira, mas ele está limitado lá a um valor. Então, às vezes, com novas ideias, né, ele pode surgir algum negócio que pode trazer grande retorno para ele, né? Sim. Um dos grandes problemas do Brasil é aquela coisa, né? Que acaba assim, eu vou gastar porque vai que amanhã eu morro, aí, né, não curti a vida. Você não vai morrer, vai estar ferrado daqui a alguns anos, tá? Essa é a grande verdade. Você não vai morrer, vai estar ferrado financeiramente. Então, para com essa ideia de, eu vou curtir agora, porque não sei se... Para com essa ideia, tá? A gente já sabe, a gente já passou por isso muitas vezes, né? Falando, eu vou curtir agora, que lá na frente... Não é assim, gente. Pare, repense, você não vai morrer, vai estar com 30 anos ferrado, devendo um monte de coisa. E, às vezes, você não quer, mas a sua educação financeira não levou você a isso, então cuida bastante com isso, né? Anderson, e voltando ali ao assunto das empresas, sim, nós temos hoje um programa que leva a educação financeira nas empresas. Olha, que legal. E a gente teve assim, um retorno bastante positivo, porque algumas empresas, principalmente o setor financeiro, nos retornou e falou, foi bastante positivo, o pessoal agora colocaram o pezinho no freio, até porque isso estava gerando muita dor de cabeça para as empresas, até quando o funcionário tem muito acesso ao time do financeiro da empresa e fica lá pedindo para vender férias, pede para adiantar o vale, o décimo. É muito comum, aconteceu tal problema, aí eles acham que a empresa tem a obrigação, às vezes até de ajudar. Sim. Muitas empresas acabam cedendo, né, porque também não querem ver o pela parceria, né? Pela parceria e tal, só que isso não é legal. Então, tudo começa com o planejamento, né? Isso sem mensurar a produtividade, né, Júnior? Exato, cara. Isso afeta muito ali a produtividade da pessoa. O dinheiro ali, ele vai afetar na sua vida pessoal, em questão de relacionamento e também no seu trabalho. Existe um dado, tá? Que uma pessoa que tá devendo, tá com financeiro ruim, ela vai perder 7 horas de trabalho. É quase um dia inteiro ali que ela vai perder pensando nas suas dívidas, tentando solucionar. Caramba. Isso no mês? Isso no dentro de um mês, né? Caramba, bastante coisa, né? Bastante coisa. O dinheiro, as finanças, né, tem suas ramificações, né? E tenho certeza que a produtividade no trabalho, com certeza, afeta. E voltando ali para o tema das empresas, é uma baita pergunta, porque, assim, é comum também do brasileiro terceirizar a responsabilidade. A culpa do governo, culpa do governo, culpa do governo. Daí pergunta, o que você está fazendo diferente para poder mudar isso? Vai depender só do governo? Então, nós como pais, né, levar isso para os filhos, né, romper essa maldição. E como empresários, também levar os colaboradores, né, esse lance da educação financeira. E alguém comentou em 13º, né? Falei ali que vai chegar a época do 13º, o cara pede para adiantar lá em fevereiro. Tem como adiantar o 13º? Sim, só que mesmo assim, agora nesse mês de novembro e dezembro, vai movimentar, e muitos vão usar para pagar dívida. Até quem tá cliente escutando aí, já mande sua remessa, seu borderô, que é o momento de recuperação, porque no país vai movimentar em torno de 322 bilhões. Nesses 2 meses, com 13º. E quer ver um outro dado importante? Imagina uma empresa que tem um cargo lá relevante, uma empresa com um salário médio ali de R$20 mil. Esse é o custo de vida dele hoje. Ele está acostumado com essa renda. Vai ser descontado ali um percentual dessa receita dele, né, dessa renda, para o INSS. E vamos supor que ele não investiu, não teve planejamento, e ele vai se aposentar esperando lá na frente. Ele vai ter um salário máximo, né, o que está pagando hoje, em torno ali de R$8 mil. Agora imagina, cara, o cara que trabalhou lá durante anos, que tinha um custo de vida um pouco mais elevado, ele não teve planejamento e reduz para mais a metade o que ele tinha de capacidade de gerar de renda,
entendeu? Então, ali já começa vários problemas. E a Previdência, ela não é um investimento, ela é uma contribuição, ou seja, quem está trabalhando hoje, contribuindo para o INSS, está pagando lá o salário das pessoas que já se aposentaram. Sim. Que estão lá, que já trabalharam, fizeram a sua carreira. Ciclo, né? É um ciclo. Né? E se uma pessoa dessa hoje tem a capacidade ali de fazer um exemplo, tá? Uma poupança de R$800 aproximadamente, durante 25 anos, há uma taxa de 0,8, que é bem abaixo do que a gente consegue, tá? Mas só para ser bem conservador mesmo. Ele vai ter lá no final, em média, de 3 milhões e meio para mais. Caramba! Então, e esses 3 milhões e meio vai estar gerando uma receita ali para ele de 30, 35, 40 mil reais por mês. Então, gente, olha a diferença, A gente né, tem que estudar, gente. A gente tem que estudar. É assim, né? Tu fala uma coisa, Júnior, que eu acho bem interessante, né? Não é o salário que vai te fazer rico futuramente, né? Querendo ou não. Porque daí eu vejo muita gente, né? Citando profissão engenheiro, médico, ganhando 30, 40 mil e ferrado financeiramente. Por quê? Gasta mais do que pode, cara, Exato. né? E chega de médico lá pedindo ajuda. Olha só, cara, então, né, assim, eu acredito. sou um médico, cara que ganha 70, 80 mil por mês, cara. Muito bem. Tem. E a gente vê pessoas ganhando 4, 5, 2, né? Financeiramente redondinho, podendo investir em alguma coisinha ainda, pagando consórcio, né? Então, cara, como a mentalidade, eu acho que tudo envolve a mentalidade, né? Eu acho que tudo a tua mentalidade tem que mudar. Se você mudar a sua mentalidade, com certeza você vai mudar os seus hábitos. Boa. E isso muda a sua história, tá? Mudança de hábitos muda a sua história. E pra fechar, dando os nossos minutos ali, Verdade. sobre, a gente ouve muito no lance, nesse mundo de investimento, dinheiro trabalhar ao nosso favor, né? Primeiro, o que significa isso? E se dá para se resumir em equilíbrio, liberdade ou segurança? Com certeza. Vai reduzir muito as dores de cabeça da pessoa. Ela vai ter mais segurança e lá na frente ela vai ter conforto também. Ela vai ter acesso a remédios, ela vai poder fazer viagens, ela vai poder proporcionar mais conforto e segurança, né, para ela e para a família, né? Então é muito importante que lá na frente a pessoa tenha, né, essa educação financeira, esse planejamento. O que vai mudar, né, Júnior? A pessoa que vai chegar lá precisando pegar empréstimo, dependendo de aposentadoria, para a pessoa que vai chegar podendo ter uma liberdade financeira, não se preocupar com conforto, com saúde, nem com financeiro, vai ser o que você vai gastar hoje nessa idade, né? Quando você tem saúde para trabalhar. Energia, força, né? Você vai comprar ativos ou passivos? Então, foca em comprar ativos, né? Compre um carro que vai te servir para trabalhar e que não vai te consumir. Claro que depois de um tempo a gente vai querer ter um carro que a gente acha legal, Claro, enfim. claro. Mas compra um imóvel ao invés de pagar uma viagem que você vai esquecer, né? Claro que também a gente tem que ter o equilíbrio, né? desfrute, né? Desfrutar. Mas tente comprar ativos que vão te dar retorno lá no futuro, entendeu? Ao invés de comprar um imóvel que só vai te dar gerador de cabeça, que por agora vai ser legal, mas tu talvez não vai conseguir pagar, compra algo mais simples que depois tu pode vender ou botar lugar para depois tu dar um passo mais para frente, invista no seu conhecimento, então foca em comprar ativos ao invés de comprar passivos. Fundos imobiliários é legal? Fundos imobiliários, ações, renda fixa. Uma vez eu vi uma frase, eu não esqueço assim, ó. Trabalhe pelo e pelos seus sonhos, né? Senão alguém vai te contratar para trabalhar por deles. Os sonhos deles. É verdade. O Anderson, uma outra simulação bem rápida, né, antes de fechar, as pessoas com a faixa de idade ali de 60, 70 anos, elas têm a cultura de investimento em imóveis, né? Não é ruim, é bom também, é excelente. Só que hoje, um exemplo, um imóvel de 500 mil reais, 1% dele hoje, que é o que está pagando no mercado, dá 5 mil. Sim. Só que um imóvel de 500 mil, tu não consegue alugar por esse valor. Se conseguir ali na faixa de 2,5 a 3, é muito ainda, dependendo da localização, né? Sim. Lógico. Sim. E com isso daí tem outros custos também, né? Tem imposto, tem a manutenção do imóvel e por aí vai. Tem a tributação, que agora também, a partir do ano que vem, vai ser obrigatório, né? Não vai ter como escapar mais, né? Sim. A Receita vai fiscalizar mais a fundo os imóveis. Já nos fundos imobiliários, no mercado financeiro, a gente tem retorno ali entre 0,8 ao mês, 1,3. Então, olha só a diferença. E isso isento de imposto de renda para a pessoa física. Então, ele é muito interessante para quem gosta e precisa de renda passiva. Uhum. Então, a pessoa lá, ela se planejou, ela se organizou, ela tem um custo de vida e ela tem um patrimônio aplicado nesse produto que gera por mês o que ela precisa.
entendeu? Entendi. Então isso é muito interessante. Sem dor de cabeça com inquilino, com Inquilino, pagamento. exato. Boa. Vamos encerrar? Encerrar. Vamos encerrar já, Caio? Pô, tá tão bom, Passou, cara, o papo. já, o pessoal almoçar aí, né? Gente, então, queria agradecer a todos que ficaram com a gente aí, tá? Obrigado mesmo, de coração. Espero que tenha gerado frutos dentro da tua mentalidade, dentro da tua vida aí, que você possa, a partir de hoje, controlar financeiramente. Todo mundo pode controlar, como eu falei ali, não importa o seu salário, importa a sua mentalidade, tá? Agradecer ao Júnior, Gustavo, Caio. Boa. Deixe suas considerações finais aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Beleza? Gratidão por esse momento, né? Foi produtivo, bastante qualidade. Eu coloco à disposição, né? Precisa, até abrimos perguntas aqui. O tempo voou, né? Passa rápido. Passou né? rápido, mas pode nos procurar o OT também para sanar qualquer tipo de dúvida. Né? Se falar em inadimplência, pode procurar a De Valor, tá aí para solucionar, né? Sendo B2B. E gratidão mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e em breve a gente pode fazer isso mais vezes, né, Caio? Sim. Porque Boa. o nosso objetivo é levar a educação financeira, levar conhecimento para as pessoas, para elas se organizarem melhor, né? E ter uma vida mais controlada, né? Boa. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e precisando, só chamar, a marcar gente a vem próxima. aqui falar de outros assuntos. O assunto de investimento é muito abrangente, então dá pra ter horas de conversa aí. Sim, Verdade. boa. Exato. Caio, teu Instagram, pessoal, seguir. Fala aí. Boa. Da De Valor é @De Valor Soluções, né? E o meu é @Caio Zapelino Oficial. 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 Só O meu procura procurar. lá, é teu. Gustavo CC Silva. Vai lá. E a nossa empresa é a OT Investimentos e a OT Escola de Investimentos e o meu pessoal é o Júnior Ludovino. Meu é Anderson Amaral Oficial, bem simples, bem prático. Gente, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você e futuramente voltamos com mais aí podcast de valor. Já, gente, tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Um abraço.